Glória a Deus, aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Queridos irmãos, o título da mensagem desta noite é este: Jesus não está voltando. Amém? Jesus não está voltando. O versículo 8, principalmente, ele é muito usado até para mensagens de culto missionário, culto evangelístico, culto de missões, né? Ser minhas testemunhas, etc e tal, vão ser revestidos de poder. E o versículo 7 é uma advertência que não pertence a nós, os discípulos, ou os discípulos de Jesus naquela ocasião também. E saber a estação, o tempo que Deus preparou para pelo seu poder, tudo no seu tempo, é uma outra. Aqui só no versículo 7 dá uma mensagem. Se nós formos fazer mensagens expositivas, nesses versículos que nós lemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, passa aqui o resto do ano, só pregando esses 7 versículos aqui. Se formos fazer uma análise expositiva, hoje nós estamos no dia 6 de março, não é isso? Dá para ir 7 de março hoje, né? Dá para ir o resto só nesses versículos aqui, para fazer uma mensagem, estudos expositivos. E bem assim aplicado, bem demonstrado, bem exposto realmente de fato. Mas eu quero ficar com o versículo 9, o 10 e o 11, e vou repeti-los. Eu li os demais para ficar mais dentro do contexto, que Jesus estava dando as últimas instruções, e dali ele foi assunto aos céus, diante dos olhos de todos. Diante dos olhos de todos, ele estava ali, seus discípulos, cerca de 500 homens, 500 pessoas na verdade, né? Homens e mulheres, 500 pessoas, do qual eles ficaram ali conversando com o Senhor, e perguntaram ali e tal, e o Senhor garantiu que os revestiria de poder, receberiam poder para ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. E de repente, enquanto ele estava ali falando isso, vendo eles, estavam olhando, estavam vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Assim como ele foi subindo, e uma nuvem o ocultou e o recebeu, e eles olhando fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, algumas versões falam assim: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então tem uma garantia muito enfática de que esse Jesus que foi recebido no céu voltará. E eu repito o título da mensagem dessa noite, que é: Jesus não está voltando. Eu já falei isso aqui em outras mensagens, estou corroborando nesta noite. O que é corroborar? É fortalecer, dar ênfase àquilo que eu tenho dito, que Jesus não está voltando. E é um erro falar que Jesus está voltando. Não chega a ser uma heresia, eu imagino, porque existe uma coisa: toda heresia é um erro, mas nem todo erro é uma heresia. Às vezes o erro acontece por falta de conhecimento, por falta de um esclarecimento, por falta de um entendimento melhor das doutrinas, da palavra de Deus, dos termos, do contexto. E por conta disso, às vezes, as pessoas erram, e outras erram e fazem uma heresia, e outros propositalmente, com intenções outras, criam heresias em cima
de textos que ele pegam, pinçam uma parte, liga com a outra e faz o que quer. Como nós temos visto nos últimos anos, pessoas que todo o texto, qualquer que seja, quaisquer que seja a passagem, ele consegue levar para mamão, para dinheiro, para riqueza, para fortuna, para sucesso, para triunfalismo e assim por diante. Mas dizer que Jesus está voltando, ele se implica num erro doutrinário e teológico, porque nós não temos um texto sequer apontando que Jesus está voltando. Não há uma passagem bíblica dizendo Jesus está voltando. E quando nós olhamos para essa expressão Jesus está voltando, que eu repito, biblicamente está errado, dá uma impressão que ele está de viagem, vindo, e vai chegar a qualquer momento. E não é isso que o texto diz. E nós vamos falar nessa noite um pouquinho sobre isso. Dá até uma margem aos céticos confirmarem suas teses antibíblicas. Por exemplo, a distância daqui até o céu, aos planetas, e a palavra nos instrui que ao céu dos céus, onde está entronizado o Senhor, nós não temos ideia. Mas olha só que coisa interessante. Vamos falar um pouquinho de astronomia. A estrela mais próxima do planeta Terra está a 4 anos-luz da Terra. Mais de 37 trilhões 800 milhões de quilômetros de distância. Vou repetir. 37 trilhões 843 bilhões e 200 milhões de quilômetros de distância. O planeta mais perto da Terra. A velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, a cada segundo, a luz viaja 300 mil quilômetros. Dá para ter uma noção disso? A gente nem consegue, dimensionar tamanha, a velocidade. A nave mais rápida, não tripulada, feita pelo homem, chama-se Deep Impact. E ela viaja a 30 mil quilômetros por hora, não por segundo, por hora. Para chegar à estrela mais próxima, nessa velocidade, ela levaria 116 anos. Então essa nave não tripulada, viajando nessa velocidade de 37 mil quilômetros por hora, ela levaria 116 anos. Observe como é que a distância é imensa. Então, para chegar ao planeta mais próximo, levaria... porque uma coisa é planeta, outra coisa é estrela. Levaria 5 anos e 6 meses. Estando essas dimensões apresentadas, não quero ficar aqui enfático nas dimensões, nos quilômetros, distância e tal. O que o cético diz é o seguinte: como é que Jesus deve estar voltando? Os que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Bíblia, se é que ele está vindo, se é que ele já chegou lá, porque a distância que ele partiu, há 2000 anos, se é que ele já chegou, até ele voltar, imagina como é que é esse negócio. Então, diante dessa lógica física na mente humana, isso seria impossível. Eu estou falando de planetas físicos, aqui o planeta, sei lá, como eu falei, não vou ficar citando nomes aqui, Saturno e Netuno e não sei o que, enfim. Quando nós olhamos para isso tudo, os homens que não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho, eles vão ficar olhando assim, mas espera aí, não tem como alguém como Cristo, por exemplo, viajar, se uma nave, ele leva tantos anos, tantos quilômetros, tantos bilhões de anos-luz distantes da Terra e tal, o planeta, o universo e assim por diante. Como é que vai ser esse negócio aqui, olha? E quando dizia isso, verso 9, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Observe. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Já não estava nem vendo ao Senhor, porque uma nuvem o ocultou. E observe, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, já foi recebido. Há de vir assim como para os céus viste ir. Já foi recebido, ele não está chegando. Eita, daqui um pouquinho, está passando pelas estrelas, está passando assim para onde, até chegar. Nós não estamos falando de uma nave espacial criada por mãos humanas. Nós não estamos falando de ônibus espacial, nem de nave tripulada ou não tripulada. O ser humano, quando viaja nesses caças que chega à velocidade do som, não da luz, ele chega a ficar
segundo os cientistas, ele chega a ficar desacordado alguns instantes. Por causa da massa encefálica, ele chega a ficar desacordado. Isso aqui é física, isso aqui você vai aprender na escola. A velocidade é tanta que a sua massa encefálica ele chega a apagar. Na velocidade da luz seria impossível, mas como então que Jesus faz? Como é que ele fez? Olha o texto, verso 11: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Estou olhando para o céu agora, porque Jesus já foi recebido lá em cima. Ele foi subindo, ele estava olhando e já foi recebido. Como? Nós não estamos falando de alguém que está voltando, falando de alguém que chegou no céu de forma gloriosa, maravilhosa, soberana, porque Ele é Deus, 100% Deus, 100% homem, se fez carne, fez-se humano, mas ressuscitou num corpo de glória. E quando nós olhamos para essa passagem, eu fiquei observando isso hoje aqui, já foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então ele não foi, talvez pela lógica humana, talvez nem tenha chego ainda, se for calcular, pelo tanto de anos, pelo tanto de distância. Mas o texto diz que já foi recebido em cima no céu. Então, nós temos que entender que Jesus não está voltando, mas categoricamente afirmar: Jesus voltará. Aleluia. Assim como vistes ir para o céu, numa nuvem, visivelmente, audivelmente, gloriosamente, repentinamente, de forma tremenda, nós o veremos. E virá num dia que Deus preparou, que nós não sabemos, um dia, hora, momento, segundo, que nós não sabemos, mas que voltará, que retornará. E as pessoas às vezes ficam brincando com Deus: ele está voltando, deve estar lá no planeta X ainda, deve estar lá na dimensão tal, lá na altura tal, lá não sei na onde. Não, ele voltará, é uma certeza gloriosa da igreja. Jesus, a Bíblia nos informa em Mateus 28, verso 18, ressuscitado, ele chega para os discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, quando nós olhamos para todo o poder, é todo o poder de verdade e de fato. Toda autoridade lhe foi dada, tudo está sob o domínio do Senhor. As leis da física não o podem impedir. As leis que nós observamos, elas não podem detê-lo. Tanto que nós olhamos para João capítulo 20 e o verso 19, no fim da tarde, daquele primeiro dia, onde Cristo já havia ressuscitado, os discípulos trancados ali na sua casa, com as portas fechadas, janela fechada, por medo dos judeus, todos trancadinhos, reunidos. Ele entra sem que alguém abrisse a porta, a janela, ou que ele batesse a porta. Com aquele corpo de glória, aquele corpo tremendo, ele entrou e disse: paz seja convosco. E os discípulos olharam para ele assim. Se você olhar para lá em Lucas, você vai observar que eles ficaram ali atônitos. E ele perguntou: vocês estão achando que estão olhando para um espírito? Pode tocar aqui na minha mão, pode ver aqui as marcas dos cravos, pode ver aqui do lado, aqui, pode tocar. Tem alguma coisa para comer aí? É um corpo glorioso, poderoso, soberano, que ele atravessa a parede e pode comer um pedaço de pão, um pedaço de peixe, que não atravessa e não cai no chão. Como é que eu vou explicar isso, irmão Célio? Eu não tenho como explicar isso hoje. Um corpo glorioso que no mesmo instante que estava subindo, já estava na eternidade, lá no céu, à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia nos informa que ele ressuscitou, foi assunto ao céu e está à destra do Pai Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, e de onde nós estamos aguardando a bendita esperança da igreja, e que ele não está voltando, como muitos ficam aí coxando nos pensamentos, brincando: amanhã eu vou, amanhã eu pego firme. Uns que falam, né? Não, pode contar comigo, eu estou lá, estou firme. Não está nada. Não, eu vou chegar agora, é a última chance que eu tenho, e não quer dizer nada, é só conversa. Mas ele voltará. E essa distância de bilhões de quilômetros de anos-luz, de será quanto tanto que eu falei aqui, que até esqueci as siglas, isso daí para Deus não é nada, porque é todo poderoso, ele voltará. A distância, o tempo, a tempestade, o cosmos, as tempestades cósmicas, o que tiver para acontecer, nada vai impedir, porque ele é o Senhor de todas as coisas, todo o poder. Ele manda no macro e no micro-universo. As moléculas ele comanda, ele sabe fazer, ele manda, ele mostra como é que tem que ser, como é que tem que ser. Ele dá nome às estrelas, ele dá ordem aos animais, dá ordem aos oceanos, dá ordem aos seres, dá ordem aos anjos, dá ordem aos demônios. Não tem ninguém que possa se opor ao Senhor, estar acima dele. Ele é o Todo-Poderoso. Se nós observarmos Lucas 24, versículo 13, no caminho de Emaús, dois discípulos indo ali, de repente o Senhor se coloca ao lado deles, e eles ficam ali conversando e falando, e o Senhor se aproxima e fala: sobre o que vocês conversam? Ué, você é peregrino aqui por essas bandas? Não sabe o que tem acontecido aqui nesses dias? Sobre Jesus? E começou a falar, etc. E quando eles chegaram na casa, Jesus fez como ir mais adiante, eles o chamaram, ele entrou e fez uma refeição com eles. E eles ficaram ali olhando, e no partir do pão eles entenderam que era o Senhor. E de repente o Senhor estava ali e não estava mais, desapareceu de frente deles.
E eles ficaram alegres e foram comunicar, voltaram para Jerusalém, voltaram lá para comunicar com os outros discípulos, e o Senhor chega depois lá no meio deles, a passagem que eu citei ali, e entra lá e conversa com eles, e todos o veem, aquela coisa tremenda. E então ele não está voltando, ele voltará. Por isso se faz necessário algumas coisas nós já prestarmos atenção, porque ele voltará repentinamente, não em secreto, audivelmente, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Engana-se aqueles que pensam que será um arrebatamento secreto. Engana-se aquele que fica brincando com Deus, é crente até chegar a fevereiro. Chega o fevereiro, vai para o carnaval, pula o carnaval, sapateia, rodopia, faz o diabo a quatro lá, depois volta. Agora eu sou Jesus, é Deus no comando. É Deus no comando agora. É quando chega a próxima festa, a festa country, a festa do cowboy, a festa do peão, a festa do não sei do que, e já começa, aí é isso, aquilo, e não aguenta. Jesus não está voltando, meu amado. Jesus não está vindo ali a passos, não, ele voltará, seja qual for a distância que esteja. Alguns até entendem que existe algo espiritual que é difícil de explicar, mas a minha intenção não é explicar as coisas que é até difícil para a nossa mente humana, mas eu posso afirmar pelas Escrituras Sagradas, porque eu acredito no poder do Evangelho e da Palavra de Deus. Jesus voltará, e ele voltará visivelmente. Apocalipse 1, versículo 7. Breve vem o Senhor, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Que pode ser, como eu falei na última mensagem, aqueles que traspassaram, que vão ressuscitar, sendo salvos ou não, vão ressuscitar, ou todos aqueles que os traspassam no dia a dia, negando o Senhor, negligenciando a palavra, brincando com Deus, brincando em ser igreja. Porque nós temos vivido um tempo que as pessoas ouvem a mensagem e não choram mais. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas não se quebrantam mais. Nós temos vivido um tempo em que em muitos lugares, é verdade que não quero generalizar, mas a maioria está assim, porque as mensagens têm sido pregadas dos púlpitos. Se você estudar a história dos pregadores do século XVI, do século XV, XVI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, você vai ver, meu Deus, por que aquilo não acontece hoje? Às vezes eu me debruço em oração e falo, Senhor, por que o mesmo Deus que ele servia é o que eu sirvo? Talvez a receita que ele tenha feito eu também não tenha feito, mas eu olho para a palavra e vejo, realmente os dias são maus, os tempos são difíceis, o amor se esfriaria de muitos, a iniquidade se alastraria tão grande, a apostasia seria tremenda. Quando você estuda a história de Charles Haddon Spurgeon, de Moody, de George Whitefield, quando você estuda a história desses homens, você fica de, meu Deus, né? Como foi tremendo o que esses homens viviam. Homem de oração, não tinha internet, não tinha ônibus, não tinha carro, era lombo de cavalo, era a pé, era de canoa, era de barco. Iam pregar o evangelho e as multidões os ouviam. Tinha a média de um pastor pregar por ano, em média, em torno de 100, 120 mensagens. George Whitefield, no ano que ele pregava, num dos anos que ele pregava, ele chegou a pregar 780 sermões. Imagina você pregar no ano 780 sermões, e as pessoas pegarem o sermão para ler depois e chorarem, quebrantados diante do Senhor. Tamanho era o compromisso, tamanho era a responsabilidade. E hoje nós pregamos sobre a volta do Senhor, e pregamos sobre o arrependimento, o arrebatamento da igreja, sobre coisas dessa natureza, doutrinas bíblicas, palavra de Deus. E muitas igrejas não querem isso, não enche templo, não vai dar ibope. Mas eu não estou preocupado com ibope, estou preocupado em ministrar a palavra do Senhor e pregar, porque Jesus voltará visivelmente, gloriosamente. 24, verso 30 de Mateus diz que ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Depois da grande tribulação aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória. Está voltando, deve faltar uns 2 anos para chegar, deve faltar talvez 2, 3, 5, 30, não sei, mas quando for, ele virá repentinamente, não é secretamente, repentinamente não é secretamente. Ai daquele que estiverem brincando com Deus. Agora, eu meditando, qual é a esperança de Jesus na sua vinda? Entre aspas, né? Deixa eu fazer isso aqui. Qual é a esperança de Jesus? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus 24, verso 44. Vamos lá comigo? Mateus capítulo 24, verso de número 44. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu tinha lido aqui no Mateus 24, todo fala sobre a volta do Senhor. Versículo 30 eu falei: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Lembra?
Os anjos disseram: assim como vistes, vocês vão ver ele voltar numa nuvem e com poder e grande glória. E na sequência ele continua falando e vai ensinando e vai falando, e quando chega no verso 44 diz assim: por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que ninguém espera, em que ninguém penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre todos os seus servos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Qual que é a esperança de Jesus? Quando ele vier, achar o seu servo fazendo assim, dando sustento ao seu tempo, aos seus conservos. Quando o Senhor voltar, ele espera achar um povo vigilante. Não uma igreja que forma bloco para sair no carnaval, pular, sapatear e dizer: o carnaval é de Jesus, o diabo que tomou, Jesus não vai chegar no céu sambando. Se a premissa é essa, os povos vão chegar cada um com as suas danças. O argentino com tango, o brasileiro com samba, o outro será com que música, com funk. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, ele vai receber o seu povo no céu com poder e grande glória, que ele virá em corpo de glória, com vidas santas, retas, piedosas e pessoas tementes. E ele espera chegar e achar o seu servo bom e fiel, prudentemente, dando sustento aos seus servos, ali na presença do Senhor. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que porá sobre os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. De qual dessas duas classes nós participamos? Daqueles que são fiéis e prudentes e que estão zelosos, esperando ao Senhor, não sabendo nem o dia nem a hora, mas está vivendo como se ele viesse agora. Porque tem gente que pega e vai lá para o extremo. O Senhor espera que nós sejamos equilibrados. Nós estamos sabendo que ele voltará, não sabemos o dia nem a hora. Então vamos viver nossa vida, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos pagar nossas contas, vamos ser fiel a tudo, e vamos trabalhar com a mente assim, a minha mente está em Cristo, já foi ressuscitado com Cristo. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então eu estou aqui na terra trabalhando. Há pessoas que vão para um extremo. Bom, Jesus voltará então? Não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa pagar as contas. Isso aí é um extremo que a Bíblia não apoia, não dá essa base. Eu conheço pessoas que não querem nem que os seus filhos estudem, não querem nem que a sua esposa estude, seu marido trabalhe, não deixa Jesus voltar. Isso aconteceu lá no passado também, Paulo passou por isso. E esse extremo nós não podemos viver. Nós temos que viver um equilíbrio em Cristo, e saber que ele vai voltar, voltará, e não está voltando, mas voltará repentinamente, gloriosamente, audivelmente, soberanamente. E quando ele voltar, ele espera que nos ache fazendo o que temos que fazer, mas com a nossa vida tudo para a honra e glória do Senhor, pautada para Ele. Viver em todo momento, em todo instante, em qualquer lugar que seja, sendo fiel, não só nas quatro paredes de um culto, no momento de oração e culto, mas em todo o tempo para o Senhor. Observe, Lucas 12, verso 37. Lucas capítulo 12, verso de número 37. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando se os servirá. E se vier na segunda vigília, na terceira, e assim achar, bem-aventurados são os tais. Sabei, pois, isto, que se o pai de família soubesse que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem, a hora que ninguém imaginais. Bem-aventurado aqueles servos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Então, uma outra esperança de Jesus, né? Estou usando essa expressão aqui, é deixar os seus servos vigiando. Na primeira expressão que eu li em Mateus 24, é dando sustento, é sendo ali pessoas que estão ali labutando pelo Evangelho, fazendo a obra do Senhor. E aqui, vigiando. Aí ele pode vir de manhã na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira, ou pela manhãzinha. Eu não sei que hora ele vai vir, mas eu devo estar vigiando. Os lombos cingidos, as lâmpadas acesas, as candeias acesas, conforme fala o verso 35.
Estar ali atento, cingindo nossos lombos, a lâmpada acesa, esperando. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas vidas, correr para lá, para cá, estudar, pagar as contas, cuidar da família, tenho que fazer tudo isso, mas vigiando, porque o meu Senhor pode voltar a qualquer instante. Ele voltará, ele não está voltando, ele voltará. E bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Imagina, irmão sério, se o Senhor voltasse agora nesse último feriado, nessa última festa mundana que tem aqui no Brasil. Imagina se fosse o toque da trombeta no sábado. Suponhamos que por volta das 20 horas, 20 e 30, 21 horas. Suponhamos que quantos seriam pegos fora da vigilância? E não só aqueles que estariam nas ruas dançando, sapateando, afastando o Senhor. Dá só um tempinho, Jesus, que eu vou fazer minha carne e depois eu volto. É aqueles que dentro de casa mesmo não estariam vigiando, com aqueles programas, com aqueles canais e assim por diante. Imagina como seria. Mas eu tenho uma coisa certa: a igreja do Senhor não tem prazer. A igreja do Senhor não tem prazer no pecado, nas coisas da carne. Ela sente asco, algeriza, nojo dessas imundícias. Se um crente não sente nojo dessa imundícia, não tem como falar que ele é trigo. Ou ele precisa ainda nascer de novo. Tem um arrependimento e um quebrantamento diante do Senhor. Eu me recordei agora de um amigo que trabalhava comigo numa ocasião dessas, numa fábrica que nós trabalhávamos de guarda. Ele para lá e para cá com aquele, eu não sei, era um radinho com um foninho no ouvido. Faz muito tempo, não era celular não, era uns radinhos que tinha um foninho. E ele vinha passar para cá todo alegre e feliz. Olha, a escola fulano está na frente. Não, agora passou fulano. Ó, está quase agora. Como assim? Eu passei perto dele. Que escola? Não, lá, Beija-Flor, Viradouro, não sei como é que chama da escola, Mangueira, essas coisas. Você está torcendo esse povo, você está vendo isso? Eu falei, tô, rapaz. Não, mas eu só estou vendo resultado só. Você não é crente, infeliz? Você não é crente? Ele ficou meio sentindo. Não, mas eu só estou vendo. Rapaz, o homem de Deus não é de Deus, não se presta a isso não, rapaz. Você é um servo de Deus, você está preocupado com quem vai ganhar carnaval, vai perder. Você é uma imundície dessa, você está envolvido com isso. Só estou pegando o gancho do carnaval, né, que foi agora esses dias. Mas quantas outras coisas as pessoas estão envolvidas e não se preocupam com oração, não se preocupam em comunhão, não se preocupam com a amizade do irmão, com a graça de Deus, com o evangelho, com a pregação, com a santificação. Os pregadores pregavam, como por exemplo eu citei agora aqui alguns heróis da fé, pregavam ao ponto das pessoas quebrantadas debruçarem, deitarem no chão e pedir pela misericórdia do Senhor. Mensagens que eram pregadas assim que parecia que o céu se abria e as pessoas em prantos clamavam diante do Senhor. Lucas 18, verso 8, o Senhor Jesus fala assim: olha, porventura quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Porque ele vai voltar, ele não está voltando, ele voltará. Achará porventura? Lucas 18, verso 8. Olha só o que diz, Lucas 18: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Falando aqui sobre o juiz, um certo juiz que não temia homem, temia Deus, mas uma viúva ficou ali lhe importunando, etc e tal. E o versículo 8 fala assim: digo-vos depressa que lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Para nós vermos como é que está o nível do nosso planeta, do povo de Deus nessa última etapa da vida. Mas para nós irmos encaminhando já para o final dessa mensagem, qual é a esperança de Cristo? Que todos, seu povo, os fiéis, achem sendo fiéis, dando sustento ao tempo, achar vigiando, esperando que nós tenhamos fé, porque tem gente que não acredita mais que o Senhor voltará, não tem mais nenhuma esperança, não tem nenhuma expectativa, nem perspectiva alguma, vai vivendo, às vezes não fala com as suas palavras, mas a sua conduta de vida demonstra que não está nem um pouco preocupado com a vinda do Senhor, não está nem um pouco preocupado com vida santa, nem um pouco preocupado com uma vida reta diante de Deus. Vive ao seu bel prazer, fala como quer, veste-se como quer, pensa como quer, anda como quer, porque não há temor de Deus. Se nós diante de uma situação de pecado, de tentação, de qualquer coisa dessa natureza, nós não tivermos peso de temor diante de Deus, alguma coisa está errada conosco, porque nós não somos habitados pelo espírito das trevas, somos habitados pelo Espírito de Deus. Nós não andamos mais nos cursos da potestade do príncipe das trevas, como antigamente o éramos, mas agora estamos habitados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. Então há uma esperança em Cristo, que Ele espera que nós estejamos vigiando.
E há uma esperança na igreja, deve haver pelo menos. Vocês observem que constantemente eu tenho pregado sobre essa temática, a volta do Senhor. Isso vai ser até o fim da minha vida. Não sei quanto tempo tenho ainda de vida. Pode ser que seja a última mensagem minha hoje. Pode ser que eu tenha mais 30 anos pregando. Mas vai ser uma temática na minha vida, no meu ministério. A volta gloriosa de Jesus. A bendita esperança da igreja é o retorno de Cristo Jesus. E quando Ele voltar, e Ele voltará, não está voltando, mas voltará, porque assim como nós lemos que os galileus olharam e viram Ele subir de uma nuvem, ocultou, Ele foi recebido no céu, assim Ele voltará. E quando Ele voltar, olha só, algo tremendo que vai acontecer, para nós regozijarmos em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 42, muito embora você possa pegar desde o primeiro versículo e até o último. Faça isso em casa, com tempo, e olhe, e analise, e estude isso, e verá as coisas tremendas. Olha só a partir do versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aqui está uma linguagem de plantio, né? O corpo físico vai ser semeado na terra. Esse corpo de corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Está falando para a igreja, para os crentes que vão ressuscitar. A ressurreição para a glória eterna. Falando do povo de Deus, que geme, que sofre, que não aguenta mais essa terra cheia de pecado, que não aguenta mais viver nesse mundo aqui, que trabalha, que luta, que ora, que jejua, que consagra, que prega, que evangeliza, que ensina doutrina, mas que não está aguentando mais. Há um momento que a nossa alma grita: Senhor, volta, Jesus, volta, ó Maranata, vem Senhor Jesus. Tamanho é o peso do pecado que ocorre aqui. E há crente dizendo: Senhor, espera mais um pouquinho que eu vou fazer uma viagem. Não volta agora não, que eu comprei uma passagem de navio, uma passagem de avião, uma passagem de um tour que eu vou fazer na Europa. Espera mais 6 meses, depois eu não quero saber de viagem, nem de tour, nem de navio, nem de cruzeiro. Eu quero saber da bendita esperança da igreja. Vem, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ah, mas espera meu neto crescer, a minha neta crescer, o meu filho casar, e formar, e diploma, e não sei o que. Não espera não, Jesus, volta hoje. Volta agora, antes das 9 horas, antes, são 8h36, 35, volta, Senhor, antes de 8h40, volta agora, Jesus, aleluia. Esse deve ser o anelo da igreja. E quando Ele vier, esse corpo nosso aqui que sofre dores, sofre angústia, sofre com calor, sofre com frio, sofre com a fome, sofre com o diabetes, sofre com o câncer, sofre com tanta coisa que acontece, dificilmente num dia você passa ele sem dor. Ou é uma dor muscular, ou é uma dor patológica, ou uma dor de alguma forma você tem. Ou uma dor na alma, uma dor no coração por a perda de alguém, por um desemprego, por alguma situação que acontece, por um ente querido que está acamado, enfermo, hospitalizado. Mas nós estamos aqui lendo: semeia-se em corrupção, vai se ressuscitar em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. O que está apontando aqui? O primeiro Adão e o último Adão. Eu já preguei, tem até uma mensagem no meu canal sobre essa temática. Semeando em corpo de corrupção, de ignomínia, de fraqueza, vai ser ressuscitado um corpo de glória quando Cristo voltar, porque Ele voltará. Há uma esperança de Cristo que eu citei aqui de uma forma aplicada, mas há uma esperança para a igreja, que esse corpo que está aqui doente com dores será ressuscitado em corpo de glória. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis aqui vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, a igreja que estiver viva na ocasião, o que estiver morto na ocasião, ele vai ressuscitar em corpo de glória. Os crentes vivos transformados em corpo de glória. Lembra do corpo de glória de Jesus? Que não precisou o anjo abrir e arrancar a pedra, não, ele atravessou a pedra. Não precisou os discípulos abrir a porta ou a janela, ele atravessou a parede. E mesmo tendo feito isso, ele atravessou a parede com aquele corpo de glória, comeu pão, comeu peixe, favo de mel. E ali, como é que ele comia e não caía para o chão sem atravessar a parede? Eu não sei como é que é esse corpo de glória. Não é interessante isso? Como é que eu vou tomar um café? Como é que eu vou comer um pão e outra vez? Eu não sei, porque na eternidade nós vamos comer por necessidade, vamos comer apenas por prazer. E só para dar mais um pouquinho de alegria, não vai engordar. Aleluia! Eu não sei quais são os manjares que é para nós nesse corpo de glória, mas não é para comer, porque às vezes você não está nem com tanta fome, mas tem que comer porque já está meio, a glicemia está baixa, a pressão ficou meio ruim, tem que comer alguma coisa, já está meio trêmulo, vai lá e come, não está nem tanta fome, mas tem que comer. Com esse corpo de glória não, vai comer apenas por prazer, vai comer apenas por delícias e não vai engordar. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai comer e não vai subir o diabetes, vai comer e não vai subir a pressão, vai comer, e tem que comer minha agora a pressão subiu, está salgado demais, estava muito doce, o diabetes foi lá para 400, 500, oh meu Deus, toma insulina agora. Não vai ter isso não. Aleluia. E olha só o que diz a palavra do Senhor, porque o corpo de fraqueza é esse, mas o corpo que vai ressuscitar é um corpo de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo Jesus não está voltando, Ele voltará. Quando Ele voltar, com esse todo o poder que Ele tem, que Ele voltará repentinamente, audivelmente, visivelmente, gloriosamente. Há uma esperança nele de achar os seus servos vigiando, celebrando, alimentando, trabalhando. Aleluia. Espera achar fé na terra ainda. Mas o tempo está difícil, os dias são maus, a iniquidade se alastra, mas há uma esperança para a igreja de ser ressuscitado um corpo de glória. Observe, Filipenses capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, verso 20. Olha só que coisa tremenda. Tremendo isso. Vou ler o 17 até o 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque há muitos dos quais muitas vezes o disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Está falando desse joio, né? Que é inimigo da cruz, que não tem prazer na cruz de Cristo. Paulo pregava: eu prego a Cristo e esse crucificado, porque foi na cruz que ele venceu todos os males para nos dar vitória. E cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Agora, para nós, para a igreja do Senhor: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Olha só, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador. Há uma esperança para a igreja, aleluia, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. O mesmo corpo, da mesma natureza, do mesmo jeito que ele tem, nós vamos ter. Não vamos ser Deus, glória a Deus, Deus é Ele, mas o mesmo corpo de glória vamos ter semelhante ao dele, que vai comer, como eu te falei, não vai atravessar, não vai cair por chão, que você vai comer, não vai engordar, não vai ter diabetes, não vai ter pressão alta, atravessa a parede, consegue de uma distância para uma outra que nós não fazemos ideia do que vai ser. Porque céus e terra vão se fundir, queridos. A Bíblia nos ensina que, olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Pedro 3,10. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. Coisa tremenda para nosso entendimento, nossa compreensão. Precisaria de mais mensagens, mais dias, mais horas falando sobre esses assuntos. Mas olha só, 2 Pedro, só o versículo 10, para não estender muito. 3,10. Olha só:
A seguir, né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos com grande estrondo ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Ou seja, os elementos vão se queimar, se fundir, todos. Não adianta guardar casa, carro, chácara, sítio, dinheiro, ouro, pedra preciosa, não adianta não, filho. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato de piedade? Aguardando, primeira coisa, e apressando, segunda coisa, para a vinda do Senhor, no dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos isso daqui, novos céus e nova terra. Onde tem Deus é céu, onde tem Deus é céu, minha gente. Os céus e a terra ali, novos céus e nova terra, uma fusão gloriosa que haverá. Oh meu Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Oh meu Deus, que coisa tremenda vai acontecer. É uma esperança no dia do Senhor. Quando Ele vier, essas coisas vão acontecer. Ele não está voltando, Ele voltará com grande glória e poder. É me dado todo o poder nos céus e na terra, numa nuvem como Ele foi, Ele vai voltar com grande poder e glória, audivelmente, repentinamente, visivelmente, gloriosamente, esperando que os seus servos estejam trabalhando e vigiando, e a igreja com a esperança de receber esse corpo, ressuscitar em corpo de glória, porque do mesmo modo que Ele tem um corpo, nós também teremos. Porque o dia do Senhor vem e vai desfazer os elementos, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! Jesus não está voltando. Jesus voltará. Jesus voltará. Às vezes nós ficamos muito moles em nossas pregações evangelísticas, em nossas evangelizações, em nossa maneira de abordar o pecador. E nós dizemos para o pecador: ô rapaz, Jesus te ama. Aí o camarada está com a sua amante, terceira, quarta, quinta do lado, e ele olha para a gente: você é crente? Sou. Você é servo de Deus? Sim. Tem intimidade com Deus? Sim, Senhor. Vive de joelho falando com Deus. Bom, se você é servo de Deus, tem intimidade com Deus, fala com Deus, lê a Bíblia de Deus, e Deus está dizendo por você que Ele me ama, e Deus me conhece todas as coisas, Ele sabe que eu estou com 3, 4 amantes, que eu passo cheque sem fundo sabendo que não vou poder cobrir, que eu faço meus trambiques. Se Ele me ama, está tudo certo. Vou tocando a minha vida no pecado. Se a premissa é essa, então vou tocar minha vida no pecado. Quando na verdade nós temos que chegar e falar: olha, Deus é amor mesmo, é misericórdia, é longânimo. Mas ai daquele que quando o Senhor voltar, não estiver na presença dEle, não tiver o nome no livro da vida, não tiver confessado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós esperamos essa bendita esperança, a esperança que a igreja tem, é esse encontro glorioso com o Senhor. Aleluia! Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Porque Ele tem todo o poder, o macro e o micro-universo estão sob o seu domínio, em Cristo, em quem habita corporalmente toda a divindade, em quem estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Portanto, meus amados e queridos irmãos, estejamos firmes em Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não olhando as adversidades, não olhando as dificuldades, as lutas, o pecado que se alastra, o ímpio que prospera, a igreja que vai se afastando da verdade. Na verdade, eu já falei aqui em outra mensagem e vou repeti-la: há uma igreja só uma, a outra é meretriz. A igreja não se corrompe, ela não se vende, ela é atacada, o inimigo investe terrivelmente. Muitas vezes ele fica ali, o crente: meu Deus, eu preciso, e tem jeito de sair, e procura os irmãos em Cristo Jesus, e não quer ficar naquele lugar. Há porventura salvação, conversão nessas igrejas malucas por aí, que nunca pregam o evangelho, nunca fala de arrependimento, de pecado, de inferno, de céu, nunca fala que o pecador, se não se arrepender, vai para o inferno, nunca. E se porventura chegar com um carrão e trazer boas quantias em dinheiro, aí que não vai falar mesmo, aí que não vai pregar contra o pecado, aí que não fala sobre inferno mesmo. Mas há como ter a salvação ali, algum momento ou outro ele vai pregar a palavra, porque pelo evangelho que a pessoa crê, vai. Algum momento o Espírito Santo vai agir, porque é o Espírito que age na salvação. Só que esse indivíduo sendo salvo nessas igrejas malucas, que prega sal grosso, que prega rosa ungida, que prega o paletó de fogo, que prega essas imundícias, essas invenções, esse liberalismo descontrolado e descabido,
Há pessoas que podem ser salvas lá, é evidente que a salvação é do Senhor, ao Senhor pertence a salvação, Jesus que é o Salvador, mas eles não vão ficar lá, eles vão sair, sai dela, povo meu, e vai andar, buscar, viver com os crentes em comunhão com o Senhor, em comunhão com uma igreja sadia na palavra. Então, para encerrar, Jesus não está voltando, Jesus voltará. Que isso fique firme em nossos corações, e que possamos falar ainda hoje para alguém, dizendo: Jesus não está voltando não, hein? Ah não, que bom, hein? Jesus voltará. E ai de ti, se não se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus, para que seja apagado os seus pecados e venha um tempo de refrigério. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus.